Vamos lá? Competência? Show, show, show. Beleza, estou gravando agora. Então é isso, meus queridos amigos. Contem sempre comigo, como vocês sabem. Fiquem à vontade para compartilhar tudo. Coisas boas, coisas ruins. A gente está aqui para se ajudar. E aí, então, eu queria conversar com vocês hoje, continuar conversando sobre competência, né? Espero que vocês tenham dado uma lidinha no material. Turma, eu acabei de fazer uma correçãozinha no material, já mandei para a Janete de novo. Aí a Janete vai enviar para vocês. E também já postei no Unifor Online, tá? Era uma correçãozinha só que estava desatualizado, aí eu disse, opa, tenho que atualizar isso. Aí já está no Unifor Online, a Janete também vai mandar para vocês. Já postou no grupo. Pronto, perfeito. Então olhem por esse novo. Mas não é nada demais, não. Era só duas palavrinhas. Beleza. Turma, o que é que acontece? A gente está estudando competência, né? Então a gente viu que a jurisdição é una e indivisível, a gente viu que todo juiz tem jurisdição sobre tudo, o que todo juiz não tem é competência. Então, competência é o limite da jurisdição do magistrado. Aí a gente já viu que competência está no artigo 69 do CPP. Então, no artigo 69 do CPP, a gente tem lá os 7 tipos de competência. Quais são os 7 tipos de competência? Quais são os 7 tipos de competência? Nós temos a competência em razão do lugar, nós temos a competência em razão... Deixa eu só colocar aqui, porque isso mesmo. Nós temos a competência em razão do lugar, do domicílio ou residência do réu, temos a competência da natureza da infração, da distribuição, conexão e continência, temos a competência pela prevenção e foro prerrogativo de função. Quando vocês viram teoria geral do processo, o professor deve ter conversado com vocês sobre a competência ratione personae, que é exatamente a que a gente está conversando, né, que é a prerrogativa de função. O professor de vocês deve ter visto com vocês a competência ratione loci, que é em razão... Ah, foi mal, ó. Galera, eu tô morrendo de calor. Não tem problema, não. Pode falar, turma. Melhorou um pouco? Aí eu botei o ventilador aqui do meu lado, o pobre do ventilador. Tem razão. Deixa eu tirar aqui. Melhorou, pessoal? Show. Pronto. Se ficar ruim, me avisem, tá bom? Obrigado aí por avisarem. Não tem problema não, cara. É porque tá muito quente. E, assim, a internet aqui tá ficando um negócio muito limitado. Determinados cantos da casa só que pega internet. Num desses cantos é no meu quarto. Aí no meu quarto tem gente ocupando lá, que aí lá tem ar-condicionado, que era onde eu ficava, né? Agora eu tô na sala. Eu termino a aula, a minha blusa, geralmente, ela fica toda molhada. Mas é bom. Dá certo. Tranquilo. Vamos lá. Boa tarde, Michele. Boa tarde. Sim, turma. Então, a competência ratione loci é em razão do local, que a gente vai estudar. Competência em razão da pessoa se chama ratione personae, que é o que a gente está estudando, que é em razão do cargo, né, na verdade. E nós temos também, além da competência ratione loci, além da competência ratione personae, nós temos a competência ratione materiae, que é em relação da matéria. Hoje eu quero acabar com vocês a competência ratione personae, que é em razão da função. E a atividade de vocês dessa semana vai ser sobre isso, tá? Quando acabar aqui, aí eu vou postar a atividade de vocês. Não esqueçam, por favor, que vocês têm a atividade 6 para entregar até hoje, porque vai compor a nota da AV2 de vocês, tá? Então não esqueçam de entregar, por favor. Show. Então, turma, eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer uma breve revisão do que a gente estava vendo na aula passada, sobre essa competência em razão da pessoa, e aí depois que a gente vê essa história da competência em razão da pessoa, eu passo a falar da competência em razão da matéria. Eu passei um material para vocês que tem um conceito de jurisdição, que tem os princípios da jurisdição, que essa parte aí é mais matéria de teoria geral do processo, que eu não vou voltar a falar, tá? A gente está abordando mais a questão da competência criminal. Então, dentro da competência criminal, a gente estuda o foro de prerrogativa de função, não é foro privilegiado, já falamos sobre isso, e o foro de prerrogativa de função, ele está principalmente na Constituição Federal. A Constituição Estadual, aí isso é matéria nova que eu vou trazer na aula de hoje, a Constituição Estadual pode trazer algumas funções tendo foro de prerrogativa de função, mas por hora a gente está falando da competência em razão da função que está na Constituição Federal. Tu não precisa de um minutinho. Pronto. Então, turma, o que é que acontece? A gente viu que quando você vai estudar competência, tem várias formas de você ver se há competência de determinado órgão jurisdicional. O que é que eu sugiro que você faça? Primeiro analise se a competência é do Supremo, é do STF. Para ser a competência do Supremo, está no artigo 102, inciso 1, a linha B e a linha C
da Constituição Federal. Tudo isso eu já conversei na aula passada, quem está no topo do poder e quem está logo abaixo. Caso você não tenha vindo na aula passada, lá no finalzinho do material que eu mandei para vocês, tem uma tabela com competência em razão da função. Então a gente viu na aula passada que é julgado no STF o presidente da República, o vice-presidente, ministros de estados, advogados gerais da União. Também aqui entra o comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica, porque eles são equiparados a ministros de estado. Também é julgado no STF membros dos tribunais superiores, inclusive dos próprios STF, ou seja, se algum membro do STF, algum membro do STJ, TST, STM, forem julgados criminalmente, vão ser julgados aonde? No STF. Deputados federais e senadores também são julgados no STF, assim como outras pessoas, como eu coloquei aqui. Eu não, né? Porque esse quadro eu tirei do Pacelli. Show. Aí a gente viu que se não for competência do Supremo, você olha se é competência da justiça especializada ou justiça especial. Vimos que a Justiça do Trabalho, ela não julga absolutamente nada criminal. Nenhum crime é julgado na Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho, o desembargador do trabalho, o ministro do TST, eles nunca vão julgar se alguém é culpado ou inocente de determinado crime. Professor, e se um crime ocorrer na Justiça do Trabalho, como um falso testemunho? Aí vai ser julgado pela Justiça Federal, porque quem mantém a Justiça do Trabalho é a Justiça Federal. A Justiça do Trabalho, ela julga no máximo algum habeas corpus quando quem mandou prender foi algum juiz do trabalho. Então a gente viu que qualquer pessoa pode mandar prender em flagrante. O próprio juiz do trabalho pode mandar prender em flagrante. Então, nesse caso, um juiz do trabalho que prenda alguém em flagrante, o habeas corpus vai ser julgado pelo TRT, por exemplo. Habeas corpus vai ser matéria de processo penal 2. Aí vocês vão ver se é da competência do TSE e do STM. Nesse próprio material aqui, pessoal, eu coloquei para vocês a competência do STM e a competência também na parte militar, né? Que aí vocês não precisam se preocupar muito aqui, não. Porque na parte eleitoral, tá aqui, ó, na competência da Justiça Eleitoral, tá no artigo 118 a 121 da Constituição, e da Justiça Militar tá no artigo 124. A Justiça Eleitoral vai julgar basicamente crimes eleitorais. E o que são os crimes eleitorais? Crimes eleitorais são os que estão no Código Eleitoral. Ela julga crimes eleitorais e os crimes conexos aos eleitorais. A gente vai estudar o que são crimes conexos, mas rapidamente entendam que crime conexo ao eleitoral é o crime que é relacionado àquele crime eleitoral. Então, por exemplo, o prefeito ele frauda a eleição, o vereador frauda a eleição, mas o vereador também ameaça alguém. A ameaça não é um crime eleitoral. Então, se a ameaça for conexo com esse crime eleitoral de corrupção nas eleições, tanto a ameaça como esse crime eleitoral vão ser julgados pela Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela vai julgar basicamente, pessoal, os crimes eleitorais e os conexos aos eleitorais. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, sobre o que a Justiça Eleitoral vai julgar. E, finalmente, a Justiça Militar vai julgar crimes relacionados ao direito militar, que são crimes que estão no Código Penal Militar. Eu vou até, turma, depois conversar um pouco mais com vocês, só um pouco, não é muito não, porque foge a nossa matéria, sobre a competência da Justiça Militar. A galera que está entrando agora, turma, eu estou demorando a aceitar, porque senão vai atrapalhar a aula. Show. Então, turma, tem o STF, que está no topo do judiciário, ele vai julgar essas pessoas. Aí você olha se é competência da Justiça Especial. Se não for competência da Justiça Especial, você olha se é da competência do STJ. Aí lá nesse quadrinho do Eugênio Pacelli, que eu coloquei para vocês no material, tem quem é que vai julgar, ser julgado no STJ. Está no artigo 105, inciso 1, alinhado à Constituição. Governador do Estado, eu até falei para vocês do Cid Gomes, que ele entraram com queixa-crime contra ele no STJ, só que ele não foi processado, porque a nossa Assembleia não deixou. Os membros dos tribunais, ou seja, os desembargadores, são julgados no STJ, assim como também membros dos tribunais de contas do Estado, Federal, membros dos tribunais de contas do município, se tiver, membros do Ministério Público da União, que atuam perante tribunais. Rapidamente, é julgado no STJ. Todos os juízes, no caso, todos os magistrados que atuam aqui, ó, nesses tribunais, no TJ, no TRF, são julgados no STJ, assim como todos os membros do Ministério Público que atuam aqui, são julgados também no STJ, e também é julgado no STJ o governador. Nenhum membro do Poder Legislativo é julgado no STJ. Nenhum.
Aí eu falei para vocês, que foi quando a gente acabou a aula, que aí você deve olhar quem vai ser julgado no TRF. E o TRF julga basicamente juízes federais e também Ministério Público, membros do Ministério Público Federal, no caso, procuradores da República, que atuam aqui em primeira instância, são julgados no TRF. Aí eu coloquei assim, aqui você vai entender hoje o que é que eu coloquei que é TRF, TJ e TRE que vão julgar essas pessoas. É a parte da aula que eu vou começar agora. Se não for competência do TRF, aí você olha se é competência dos juízes federais. Se não for dos juízes federais, você olha se é competência do TJ. Se não for do TJ, aí vai ser dos juízes de direito. Show. Turma, então, quem vai ser julgado aqui no TRF? Vai ser julgado no TRF ou juízes federais ou membros do Ministério Público Federal que atuam aqui. Se eles cometerem algum tipo de crime, professor Marcos Vinícius, que é juiz federal, professor Zainito, que é juiz federal, professor Alexandre Salles, que é procurador da República, caso, eu não lembro se o Alexandre Salles atua aqui ou aqui. Se o Alexandre Salles atuar no TRF, ele vai ser julgado no STJ. Se ele atuar em primeira instância, ele vai ser julgado no TRF. Show. Agora, pessoal, se a competência não for do TRF, você olha se é competência dos juízes federais. Eu não vou falar da competência dos juízes federais agora, porque a competência dos juízes federais é uma competência racione matéria, ou seja, a competência em razão da matéria. E aí eu vou fugir um pouco. Eu vou terminar de falar para vocês a competência em razão das pessoas. Então, quem é que vai ser julgado no TJ? Quando a gente fala de foro de prerrogativa de função, eu já falei isso na aula passada, é quando a pessoa vai ser julgada em algum tribunal. E isso não fere o duplo grau de jurisdição. E aí, turma, no caso, se a gente vai analisar o foro de prerrogativa de função, a gente vai ter que analisar quem é julgado também no TJ. Não tem um artigo específico que diga assim, vão ser julgados no TJ essas pessoas. É espalhado na Constituição Federal. Mas, basicamente, quem vai ser julgado no TJ? No Tribunal de Justiça do Ceará? Qualquer prefeito, de acordo com o artigo 29, inciso 10 da Constituição, os prefeitos são julgados aonde? No TJ. Quem mais é julgado no TJ? Juízes de direito. Quem mais é julgado no TJ? Promotores de justiça que atuam aqui em primeira instância. E quem mais é julgado no TJ? Os deputados estaduais são julgados aqui no TJ. Então, membros do Ministério Público que atuam aqui em primeira instância são julgados no TJ, prefeito é julgado no TJ, deputado estadual é julgado no TJ, e também os membros do Ministério Público, né, e os juízes que atuam aqui são julgados no TJ. Então, o professor Klein é juiz de direito. Se o professor Klein for julgado criminalmente, onde é que o professor Klein vai ser julgado? No TJ. Agora, turma, nós estamos dentro do direito, né? Se tudo fosse dessa forma, ia ser a mil maravilha. Então, eu vou falar para vocês sobre algumas exceções sobre isso. Se você olhar o artigo 29, inciso 10, preste atenção a mim para você não perder isso. Se você olhar o artigo 29, inciso 10 da Constituição, vai ter dizendo que prefeito é julgado no TJ. Está escrito lá. Prefeitos serão julgados no TJ. Então, eu estou em Beberibe. O prefeito de Beberibe, se for julgado criminalmente, vai ser julgado onde? No TJ. Acontece que o Supremo ele deu uma interpretação sistemática à Constituição nesse aspecto. De maneira que o que eu vou falar vai valer para o juiz de direito, para o Ministério Público que atua em primeira instância, ou seja, para o promotor de justiça, vai valer para o deputado estadual e vai valer para o prefeito. Todas essas 4 pessoas, eu disse para vocês que eles são julgados aonde? No TJ. Porém, o Supremo disse assim, opa, não é bem assim. Essas pessoas só serão julgadas no TJ se eles cometerem um crime da competência da justiça estadual. Muito embora a Constituição fale expressamente que o prefeito vai ser julgado no TJ, o prefeito só é julgado no TJ caso ele cometa um crime da justiça comum estadual. Porque se ele cometer um crime da competência da justiça federal, por exemplo, o prefeito tentou comprar
um policial rodoviário federal, a gente vai ver que quando o sujeito passivo é um funcionário público federal, a competência é atraída pela Justiça Federal para a Justiça Federal em razão da matéria. Então, imagina que eu sou prefeito de Beberibe e eu estou comprando, tentando corromper, corrupção ativa, está no artigo 333 do Código Penal, eu estou tentando comprar um policial rodoviário federal. Estou mamado, estou bêbado, estou no BR, parei na BR e tentei comprar um policial rodoviário federal. Por eu ser prefeito, eu tenho que ser julgado em tribunal. Muito embora a Constituição diga que o prefeito é julgado no TJ, o prefeito só vai ser julgado no TJ se ele cometer um crime da justiça comum estadual. Porque se ele cometer um crime da justiça federal, como esse dele cometer corrupção ativa contra um funcionário federal, ele vai ser julgado no TRF. E se o prefeito cometer um crime eleitoral, corrupção passiva nas eleições, por exemplo, ele vai ser julgado no TRE. Então, dá até um alívio, né? Quando a gente fala assim, prefeito, deputado estadual, juiz de direito e ainda Ministério Público de primeira instância são julgados no TJ. Não, não é bem assim. Eles só são julgados no TJ se eles cometerem crime da competência da justiça comum estadual. Porque se essas 4 categorias, se um juiz de direito comete um crime eleitoral, o juiz de direito vai ser julgado no TRE. Se um juiz de direito comete um crime contra um funcionário público federal, vai ser julgado no TRF. Ou se esse juiz de direito comete um crime contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, a gente vai ver que crimes contra a Caixa Econômica Federal vão para o TRF. Esse juiz vai ser julgado no TRF. E, finalmente, ele vai ser julgado no TJ caso ele cometa um crime da competência da justiça comum estadual. Então, isso vale principalmente para o prefeito, tá? Isso que eu estou falando. Vale também para o deputado estadual. Para juiz e para MP é mais divergente, mas é o que vem prevalecendo. Por isso que, geralmente, você acha em concurso público, ele te pergunta assim, um prefeito, um deputado estadual cometeu um crime eleitoral, qual é a competência? Prefeito e deputado estadual sempre vão ser julgados em tribunais. Se eles cometerem um crime da justiça eleitoral, vão ser julgados no TRE. Se cometerem um crime da justiça federal, TRF. Se eles cometerem um crime da justiça estadual comum, vai ser o TJ. Deu para entender, pessoal? Até aí sobre isso que eu tenho outras coisas para falar. Aí a Marina está falando assim, professor, se o prefeito cometer um crime na esfera de direito de trabalho, também será julgado no TJ. Sim, depende do crime. Depende, porque assim, quando a gente fala de crimes contra o trabalho, assim, no trabalho, do direito do trabalho, tem vários tipos de crime. Em Penal 2, tu viu, por exemplo, os crimes contra a organização do trabalho. Os crimes contra a organização do trabalho tem, por exemplo, o crime de atentado à liberdade de trabalho. O que é o crime de atentado à liberdade de trabalho? É eu te forçar, Marina, mediante violência ou grave ameaça, te obrigar a ser minha funcionária. Marina, ou você vai ser meu funcionário, ou eu mando uma carta para todo mundo para nunca mais ter emprego. Isso é um crime contra a organização do trabalho. Se um prefeito cometer isso, ele vai para a justiça estadual. Mas dependendo do crime que ele cometa, Marina, pode ser da esfera da justiça federal. Por exemplo, se ele cometer um falso testemunho na justiça do trabalho, aí ele vai ser julgado no TRF. Tá dando para entender, Marina? Então não dá para a gente fechar assim. O que a gente precisa saber é o seguinte, prefeito e deputado estadual principalmente, se eles cometerem um crime da justiça comum estadual, TJ. Se cometerem um crime da justiça comum federal, TRF. Se for um crime da competência da justiça eleitoral, TRE. Tudo bem, pessoal? Deu para entender até aí? Sim, não, mais ou menos, porque eu vou complicar, tá bom? Eu vou complicar. Então, ó, a primeira coisa que a gente está falando, aí, ó, por isso que eu coloquei aqui, ó, do quadro do Pacelli, tem assim, ó, vai ser julgado no TRF, no TJ ou no TRE, prefeitos, juízes de direito, juízes federais, juízes, né, como um todo, deputados estaduais e membros do Ministério Público que atuam em primeira instância. Então, peraí, cara, só um minuto. Tá. Todo mundo que atua, se puder escrever, acho até melhor. Todo mundo que atua aqui em primeira instância, ó, todo mundo que atua aqui em primeira instância podem ser julgados ou no TJ, ou no TRF, ou no TRE, a depender do tipo de crime. Se for estadual, TJ. Se for federal, TRF. Se for eleitoral, TRE. Se for um membro do Ministério Público que atua aqui em primeira instância, TJ, TRF ou TRE. Se for um deputado estadual, TJ, TRF ou TRE.
Alguém ia falar, pode falar, amigão. A Inês fala assim, 29,10, Inês. Pode falar. Galera. Pronto. O senhor pode exemplificar como seria em relação ao TRE, o crime de ameaça? Eu tô ameaçando Não, o TRE é mais uma conotação eleitoral, né? Meu exemplo foi o seguinte: vai para a Justiça Eleitoral crimes eleitorais e os conexos. O que são crimes conexos? Crimes conexos são os crimes relacionados a um outro crime. Então, crime eleitoral e crime conexo, por exemplo, nesse caso, é um crime que tem relação com crime eleitoral. Então, eu ameacei uma pessoa no âmbito das eleições, eu ameacei um mesário de eleições e, ao mesmo tempo, eu cometi corrupção passiva eleitoral. O crime de ameaça, em tese, seria da competência da Justiça Estadual. Contudo, como ele é conexo com crime eleitoral de corrupção passiva nas eleições, ambos, ou seja, os dois crimes, vão ser julgados no TRE, por esse prefeito. Porque prefeito sempre vai ser julgado no tribunal. Se ele cometer um crime eleitoral conexo no TRE, se ele cometer um crime da Justiça Federal no TRF, se ele cometer um crime da Justiça Estadual no TJ. Deu para entender? Tá contas a pagar e eu não sei como é o nome da pessoa. Mas deu para entender? Pode ligar o áudio se quiser. Tranquilo? É porque às vezes quando ligo o áudio me dá o áudio muito forte. Viu? Deu para entender, não deu? Ele saiu. Vai dar certo, Deus está vendo tudo. Show. Então, turma, deu para entender essa primeira parte? Então, essa primeira parte que eu falei foi sobre prefeito, deputado estadual, juízes de primeira instância e Ministério Público de primeira instância. Toda essa galera vai ser julgada onde? No TJ. Contudo, se eles cometerem crime da Justiça Federal, como um crime contra a Caixa Econômica Federal, vai ser na Justiça Federal. Agora, se eles cometerem um crime da Justiça Eleitoral, vai ser para o TRE. Tudo bem até aí? Show. Turma, existe uma competência em razão da matéria que é o júri. Então, o que eu estou falando para vocês agora é o foro de prerrogativa de função versus o júri. Em outras palavras, eu acabei de dizer para vocês que um prefeito, que um deputado estadual, que um juiz de primeira instância, que o Ministério Público que atua em primeira instância, quaisquer das justiças, eles são julgados aonde? Como regra no TJ. Agora, vamos supor que um prefeito mata a esposa dele, comete um crime doloso contra a vida. Vamos supor que uma deputada estadual comete aborto, que é um crime doloso contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida, que você viu em Penal 2, que é o homicídio doloso, o aborto, o infanticídio, a instigação e induzimento, o auxílio ao suicídio ou a automutilação, esses crimes são na forma dolosa, né? Só o homicídio pode ser na forma culposa também, mas esses crimes, quando cometidos na forma dolosa, são da competência do júri. Aí a minha pergunta é, um prefeito ou qualquer pessoa que tenha foro de prerrogativa de função, matou alguém, matou dolosamente essa pessoa. A minha pergunta é, essa pessoa vai ser julgada aonde? Ela vai ser julgada no foro de prerrogativa de função ou ela vai ser julgada no júri? Turma, o Supremo diz que vai prevalecer o foro mais especial. E o foro mais especial é o foro de prerrogativa de função. Então, se um prefeito matar alguém dolosamente, ele não vai para júri. Se o prefeito matar alguém dolosamente, ele não vai para júri, ele vai ser julgado no TJ. Se o ministro do Supremo matar alguém dolosamente, ele não vai para júri. O ministro do Supremo vai ser julgado no próprio Supremo. Se um deputado federal matar alguém dolosamente, ele não vai para júri, ele vai para o próprio Supremo. Então, quando tem um foro de prerrogativa de função e a pessoa comete um crime doloso contra a vida, prevalece o foro de prerrogativa de função. Deu para entender isso? Sim ou não? Porque vou já complicar um pouquinho mais. Por quê? Porque tudo isso é válido quando o foro de prerrogativa de função ele está previsto na própria Constituição Federal. Então, existe a possibilidade da Constituição estadual trazer foro de prerrogativa de função para quem não tem. Como, por exemplo, os vereadores. Você pode olhar a Constituição todinha
E não vai ter nenhum artigo que diga onde o vereador vai ser julgado. Então, o vereador do município de Fortaleza, ele cometeu um crime. Na Constituição Federal, não tem dizendo onde vai ser a competência dele para julgá-lo, né? Aí, o Supremo autoriza que a Constituição estadual dê foro de prerrogativa de função para o vereador. Então, vereador, ele pode, turma, ele pode ter foro de prerrogativa de função desde que a Constituição estadual ela traga. Desde que a Constituição estadual traga. Aí, vamos supor que a Constituição do Estado do Ceará, que não traz, mas vamos supor que a nossa Constituição do Estado do Ceará diga que o vereador ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Se a nossa Constituição do Estado do Ceará trouxesse isso, o vereador que cometesse um crime seria julgado no Tribunal de Justiça. Contudo, a nossa Constituição não traz isso. Mas eu estou supondo que a Constituição do Estado do Ceará diga que o vereador, se cometer um crime, vai ser julgado no TJ. Aí, o crime que esse vereador cometeu foi um crime doloso contra a vida, que o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ele diz que crimes dolosos contra a vida são julgados no júri. Preste atenção, turma. Quem diz que a competência dos crimes dolosos contra a vida é do júri é o artigo 5º, 38 da Constituição Federal. E eu estou falando para vocês que a Constituição estadual pode trazer foro de prerrogativa de função para o vereador. Aí eu estou supondo que no estado do Ceará o vereador tem um foro de prerrogativa de função. Então o vereador que comete uma corrupção passiva, por exemplo, ele seria julgado no Tribunal de Justiça. Mas esse vereador que tem foro de prerrogativa de função no TJ, e isso é uma suposição, porque é autorizado pelo Supremo, esse vereador cometeu um crime doloso contra a vida. Então a gente tem um conflito de competência onde a Constituição Federal diz que crime doloso contra a vida vai ser julgado no Tribunal do Júri. E a Constituição estadual diz que o vereador é julgado no Tribunal de Justiça. Nesse caso, quem vocês acham que prevalece? Vai prevalecer, obviamente, a Constituição Federal. De maneira que um vereador ou qualquer outra pessoa que tenha foro de prerrogativa de função só na Constituição estadual, essa pessoa, se cometer um crime doloso contra a vida, vai ser julgado no Tribunal do Júri. Ela só vai ser julgada no Tribunal de Justiça se não tiver outra competência constitucional prevista. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se um cargo tem foro de prerrogativa de função na Constituição Federal e essa pessoa comete um crime doloso contra a vida, vai prevalecer o foro de prerrogativa de função. Se o Camilo Santana, que é nosso governador, que a Constituição do Estado do Ceará, que a Constituição Federal diz no artigo 105, inciso 1, a linha A, que o governador é julgado no STJ, se o Camilo cometer um crime doloso contra a vida, muito embora crime doloso contra a vida seja julgado no Tribunal do Júri, o Camilo Santana, como governador tem foro de prerrogativa de função na Constituição Federal, o Camilo Santana, se matar alguém, será julgado no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Contudo, se um vereador ou qualquer outra pessoa que tenha foro de prerrogativa de função só na Constituição Estadual e essa pessoa venha a matar alguém, ela vai ser julgada no júri. Porque aí prevalece a Constituição Federal em detrimento da estadual. Eu vi que tem duas dúvidas, deixa eu olhar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode até ligar o microfone, tá? A Inês está falando assim, ó. Foro de prerrogativa de função se aplica a todos os que o senhor citou ou só a cargos políticos. Sim, sim, tudo que a gente está conversando, Inês, é foro de prerrogativa de função. Então, assim, ó, tudo aqui, ó, todo esse quadrinho, que é o que a gente vem trabalhando desde a aula passada, que eu estou acabando agora, todo esse quadrinho é de foro de prerrogativa de função. Então, o juiz tem foro de prerrogativa de função, o Ministério Público tem foro de prerrogativa de função, deputado estadual, deputado federal, vereador, se a Constituição estadual prevê, tudo isso é foro de prerrogativa de função. Aí a Ana está falando assim,
Isso se o crime estiver relacionado com função ou regra geral. Regra geral, tá, Ana? Porque já tiveram algumas mudanças se o crime estiver relacionado com função, tá? E, por enquanto, tá uma divergência danada na doutrina, mas, por enquanto, tá dessa forma. Enquanto o cara, que é o que eu conversei na aula passada, Ana, não sei se você veio, se tu não tiver vindo, é só assistir no YouTube. Enquanto o cara estiver na função, ele vai ser julgado pelo foro de prerrogativa de função. O Supremo está querendo mudar isso, mas por enquanto não está mudando, não mudou. Então, se eu, Cisne, hoje furtei, aí eu, Cisne, virei deputado federal. Enquanto eu for deputado federal, esse meu furto, ainda que não tenha relação com função, vai ser julgado pelo STF. Mas o STF está querendo mudar isso, está querendo colocar só como é relação da função. Deu para entender, turma? Sim, não? Querem que eu repita? Fala, Marina, desculpa. Professor, a dúvida da Marina, tá? Se o crime contra a vida for anterior ao indivíduo assumir o crime, o cargo, mas o processo só teve início, quando ele já estava exercendo esse cargo, vai prevalecer qual for. Marina, o que tem prevalecido é o seguinte, mesmo que o processo esteja em andamento, quando o cara assume a função, o juiz tem que remeter para o foro de prerrogativa de função. A menos que já tenha sentença transitada em julgado, né? Aí não pode mais. Mas o que tem prevalecido é que, ainda que eu matei alguém hoje, aí eu vou ser julgado no júri. Aí vamos supor que eu ganhei a eleição para senador. Aí esse meu crime deixa de ser julgado pelo júri e pode só ser julgado pelo STF. Mas é como eu disse, o STF está querendo mudar isso para dizer que é só crimes relacionados à função. Tá bom? Não, de nada, maior prazer. E lembre que o que a gente está conversando aqui é competência criminal, tá? Porque essas autoridades podem cometer, podem sofrer processo administrativo, processo civil, e o que a gente está falando aqui é processo criminal. Turma, deu para entender o que eu falei, não deu, sobre o vereador? Então a gente já está acabando o foro de prerrogativa de função. Vou colocar de novo. A gente viu o STF, vimos a Justiça Especial, STJ, TRF, e aí a gente viu o TJ. Então, um prefeito, um deputado estadual, um juiz de direito, ou um juiz de primeira instância, que eles vão ser julgados como aonde? Como regra, no TJ. Ah, turma, não importa o local, tá? Adora cair assim. Sidney, juiz de direito, viajou para Maceió, em Alagoas, e bateu em alguém. Onde Sidney será julgado? O juiz, pela LOMAN, vai ser julgado no tribunal a qual ele é vinculado. Então, se eu sou juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, viajei para Alagoas, bati em alguém em Alagoas, eu vou ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Isso vive caindo no OAB. Isso vive caindo no OAB. O juiz, como regra, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do seu respectivo Estado. Então, o juiz, como regra, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Então, turma, com isso, eu acabo a competência em razão da função, do foro de prerrogativa de função. Basicamente, o que é que a gente fez nessas duas aulas? Foi ver esse quadro aqui, ó. Foi basicamente o que a gente viu nessas duas aulas. Posso continuar, turma? Sim, não, mais ou menos. Show. Valeu, Marina. Então, vamos lá. Tá aqui, eu tô todo suado. Tá me lembrando as nossas salinhas, né? Tá me lembrando a nossa salinha. Turma, e uma boa forma de você estudar competência é resolvendo os exercícios, tá? Então, vocês têm exercício do CESP, da FGV, dê uma resolvida, né, nesses exercícios, tem aí a Janete de plantão para ajudar vocês, eu também posso ajudar, com o maior prazer. E pronto. Bora lá, então. Então, turma, voltando aqui para o Código de Processo Penal, determinará a competência o quê? A prerrogativa de função. Aí, também a natureza da infração, que aqui é a competência em razão da matéria. Professor, por que o senhor não está indo na ordem? Porque eu estou indo na ordem da Constituição Federal, que o legislador não foi. Então, a Constituição, como a gente já viu, ela traz foro de prerrogativa de função. Só que ela também traz a competência pela natureza da infração, que muitas vezes é a ratione matéria, que é a competência em razão da matéria. Por exemplo, acabei de falar para vocês que o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, diz que crime doloso contra a vida vai ser julgado no tribunal do júri. Então, o artigo 5º, 38 da Constituição vai ser julgado no júri, é uma competência em razão da matéria.
que está na Constituição. Então, primeiro a gente tem que olhar a Constituição Federal. Lembrem que o Código de Processo Penal é de 1941. E em 1941, a Constituição Federal, ela não tinha a força que tinha hoje, certo? Que tem hoje. Antigamente, o Código Civil, por exemplo, ele valia até mais que a Constituição Federal. Então, essa questão da pirâmide de Kelsen, da supremacia da Constituição, é uma coisa do pós-positivismo, ela é muito recente. Por isso que o Código de Processo Penal ele não se preocupou em respeitar a Constituição, não. Ele colocou a ordem dele, porque na época ele até valia mais do que a própria Constituição Federal, muitas vezes. Então, eu estou seguindo a ordem da Constituição. E a Constituição, ela traz a competência em razão da matéria, que pode ser também da natureza da infração. Uma que você não pode deixar de saber é júri. Júri julga o quê? Os crimes dolosos contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida, eles estão no artigo 121 ao 128 do Código Penal. Os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados aonde? No tribunal do júri, que é o homicídio, o aborto, o infanticídio, o induzimento, a instigação e o auxílio ao suicídio. Então, esses 4 crimes dolosos contra a vida são julgados no tribunal do júri. O júri julga não só os crimes dolosos contra a vida, como os conexos. Quando você resolver as questões da FGV, vai ter uma questão que vai dizer assim, ó, é até o item A, se eu não me engano. Diz assim, ao júri compete julgar exclusivamente os crimes dolosos contra a vida. E a questão está errada. Porque o júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Crimes conexos são crimes que têm relação aos crimes dolosos contra a vida. Que são, por exemplo, deixa eu dar exemplos práticos, né? O Nardoni. Os Nardoni, eles foram processados não só pelo homicídio da Isabela Nardoni, que é da competência do júri, mas eles foram processados também pela fraude processual, que eles tentaram esconder, né? Eles foram processados por 2 crimes. Fraude processual não é um crime doloso contra a vida. E foi julgado no júri. Por quê? Porque foi um crime conexo ao tribunal do júri. O goleiro Bruno. O goleiro Bruno, ele matou a Elisa Samúdio. Mas ele ocultou o cadáver, mas ele cometeu o sequestro da Elisa Samúdio e o cárcere privado do Pedrinho. O goleiro Bruno foi julgado por 4 crimes no tribunal do júri, quando desses 4 crimes, só um era doloso contra a vida. E qual foi? O homicídio da Elisa Samúdio. Em outras palavras, ele foi julgado pelo homicídio da Elisa Samúdio e outros 3 crimes, porque esses 3 crimes eram conexos ao crime doloso contra a vida. Então, a Constituição Federal traz a competência em razão da matéria. E a primeira competência em razão da matéria que a gente está vendo é a competência do júri, que vai julgar crimes dolosos contra a vida e os conexos. Vocês vão estudar o procedimento do júri no próximo semestre, em Processo Penal 2. Bora lá, turma, acordem. A aula está acabando. Vamos lá, vai dar certo. Beleza. Qual mais traz de matéria a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela também traz a competência em razão da matéria para, aqui o Tribunal do Júri, né, que eu coloquei para vocês, para também a Justiça Eleitoral e também a Justiça Militar. Como a gente já falou, vão ser julgados na Justiça Eleitoral os crimes eleitorais, que são crimes que estão no Código Eleitoral, e os conexos, e vão ser julgados na Justiça Militar os crimes militares, que são os que estão no Código Penal Militar, e também os conexos. Mas sobre isso a gente vai passar um pouco mais depois. Então, também, essa competência da Justiça Especializada é uma competência em razão da matéria. O que é que eu quero ver com vocês agora? É a competência dos juízes federais. A competência dos juízes federais estão no artigo 109 da Constituição Federal. E no material eu coloquei bem direitinho para vocês, turma, a competência da Justiça Federal, exatamente porque eu acho que fica melhor de você saber. Então vamos lá, comum federal. Tá aqui, ó. O que a gente está é no artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109 da Constituição Federal, por exemplo, você que almeja ser juiz federal, no artigo 109 da Constituição tem a competência da Justiça Federal.
Mas nem toda a competência do artigo 109 é uma competência criminal, tá bom? Vai ser competência criminal tão somente esses incisos aqui, ó. Vou colocar para vocês. Então, tão somente esses incisos estão aqui, ó, são competências criminais. Então, no artigo 109 da Constituição Federal, a gente tem a competência dos juízes federais em razão da matéria, em razão do assunto. E nem todo o artigo 109 trata de competência criminal. O artigo 109 ele também trata de competência civil. A gente, obviamente, só vai tratar das competências criminais que estão nesses incisos aqui que eu acabei de colocar para vocês. E aí, quais são essas competências, tá? Eu estou indo lá para o final do material porque fica mais fácil para a gente. O que é que a Justiça Federal vai julgar? Vai julgar crimes cometidos contra bens, serviços ou interesses da União. Eu até disse assim, se o crime acontecer na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, falso testemunho na Justiça do Trabalho, qual é a competência para julgar? Falso testemunho na Justiça do Trabalho, a competência para julgar é da Justiça Federal. Por quê? Porque quem mantém a Justiça do Trabalho é a União. Então, de acordo com o artigo 109, inciso 4, os juízes federais, o professor Marcos Vinícius, por exemplo, o professor Zainito, por exemplo, ele vai julgar os crimes contra bens, serviços ou interesses da União. E também vai julgar crimes contra entidades autárquicas, como a federal, por exemplo. A UFC, ela é uma entidade autárquica. A UFC, se eu cometer um crime contra a UFC, se eu fraudar um documento da UFC, por exemplo, onde é que eu vou ser julgado? Na Justiça Federal. E também vai ser julgado, assim, turma, um detalhe, é que fundação pública é equiparado para fins penais à entidade autárquica, tá? Então, se eu cometer um crime contra uma entidade autárquica, incluindo as fundações públicas, como a FUNAI, que o Bolsonaro estava até querendo extinguir, nesse caso, a minha competência, eu vou ser julgado pela Justiça Federal. Então, é julgado pela Justiça Federal os crimes contra bens, serviços ou interesses da União, assim como as suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aqui, pelo amor de perpétuo socorro, não caia na pegadinha que cai desde que o mundo é mundo. Porque o Constituinte não colocou as sociedades de economia mista aqui. Então, se eu cometo um crime contra uma sociedade de economia mista, mesmo que ela seja federal, eu vou ser julgado pela justiça estadual. Em outras palavras, se eu cometo um crime contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, mesmo o Banco do Brasil sendo uma sociedade de economia mista federal, eu vou ser julgado pela justiça estadual. Por quê? Eu já falei para vocês que a competência da justiça estadual é uma competência subsidiária. Vai ser competência da justiça estadual quando não for de outra justiça. Então, a competência das outras justiças estão taxativamente previstas. Aqui, como você observa no artigo 129, inciso 4 da Constituição, os juízes federais vão julgar crimes contra bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas, que aqui envolve as autarquias e as fundações públicas, e as empresas públicas. Então, o legislador ou esqueceu de propósito, ou esqueceu sem querer, de colocar a sociedade de economia mista aqui. Então, crime contra a sociedade de economia mista, ainda que federal, vai ser julgado pelo juiz estadual. Então, cai muito assim. Sidney fraudou documentos da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Sidney fraudou também os mesmos documentos, só que do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal. Quem julgará Sidney? Pelo crime que eu cometi contra a Caixa Econômica Federal, eu vou ser julgado na Justiça Federal. Pelo crime que eu cometi contra o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, eu vou ser julgado pela Justiça Estadual. Por quê? Porque o Constituinte não botou que os juízes federais vão julgar crimes contra a sociedade de economia mista. Alguém botou alguma dúvida? Aí botou não, achei que tinha colocado. Deu para entender, turma? Tá dando para entender? Se não estiver entendendo, por favor, me pergunte. Essa matéria, eu sei que ela não é... Para mim, essa matéria acaba sendo a
a mais chatinha, né, do semestre todinho, porque é muito decoreba. Mas é o jeito, turma, é a que mais cai, e não dá para você ir fazer uma prova de concurso público da OAB, não dá para você fazer uma prova, não dá para você ser juiz, promotor, advogado, sem entender competência. Então, infelizmente, ela decoreba assim mesmo. Então, vamos nessa. Quem mais vai ser julgado? Quem mais vai julgar? Quem mais o juiz federal vai julgar? Então, pense no professor Zainito, que é um grande penalista. O professor Zainito vai julgar os crimes cometidos contra bens, serviços ou interesses da União, ou ainda suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Também os crimes cometidos contra funcionário público federal, desde que relacionado à sua função, e isso é a súmula 147 do STJ. Que crimes são esses contra o funcionário público federal? Então vai um oficial de justiça federal penhorar os bens na tua empresa e tu vai ameaçar você público federal que está no exercício das funções dele. Onde é que você vai ser julgado? Na Justiça Federal. Então, crimes contra funcionário público federal, se relacionados com função, vai ser julgado na Justiça Federal. Também vai ser julgado na Justiça Federal crimes cometidos por funcionário público federal no exercício das suas funções. Esse mesmo oficial de justiça na tua loja, penhorar tuas coisas, ele disse assim, olha, eu não penhoro teus bens se você me pagar R$500. Nesse caso, como o funcionário público é sujeito ativo, vai ser julgado na Justiça Federal esse funcionário público. Então, o que é que o juiz federal julga? Crimes contra bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas, e julga crimes contra a sociedade economista federal. A Justiça Federal também julga crimes em que o funcionário público federal, no exercício das funções, é ou sujeito passivo ou sujeito ativo. Então, se o funcionário público federal é sujeito ativo ou passivo do crime e ele está nas suas funções, a pessoa a ser julgada vai ser julgada na Justiça Federal. Se for um crime doloso contra a vida de um servidor público federal, vai ser julgado pelo júri federal. A gente acha que não tem tribunal do júri no âmbito federal, e tem. Se você tentar matar um juiz federal, por exemplo, você vai ser julgado no júri da Justiça Federal. O júri é mais comum na Justiça Estadual. Mas se eu tentei matar um funcionário público federal no exercício das funções dele, eu vou ser julgado no júri da Justiça Federal. Se um funcionário público federal, no exercício das funções, tentou me matar, ele vai ser julgado no júri da Justiça Federal. Também vai ser julgado, aqui eu estratifiquei bem direitinho para você, tá? Também vai ser julgado na Justiça Federal crimes de falsificação de título de eleitor e também de carteirinha da OAB. Por quê? Porque quem emite o título de eleitor é a Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral ela é mantida pela União. Então, nesse caso, se eu falsificar o título de eleitor, ou se eu falsificar a carteirinha da OAB, já que a OAB é uma autarquia federal, eu vou ser julgado na Justiça Federal. Como eu já falei, também vai ser julgado na Justiça Federal crimes cometidos contra os Correios, que é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porque é uma empresa pública federal. Contudo, turma, a jurisprudência se firmou que se eu cometi um crime contra um franqueado dos Correios, a competência é da Justiça Comum Estadual. Então, eu cometi um crime contra os Correios. Então, eu paguei, por exemplo, eu fui lá nos Correios e dentro dos Correios, eu ameacei um funcionário público dos Correios, certo? Você tem que olhar se esse funcionário público que estava lá é dos Correios mesmo, ou é um funcionário público contratado por um franqueado dos Correios. Porque se você quiser, você pode abrir uma franquia dos Correios. Se eu ameacei um funcionário dos Correios, cheguei lá, bati no cara. Se eu bati no cara dentro da empresa dos Correios, e esse cara, ele tá numa franquia, eu vou ser julgado pela Justiça Estadual. Contudo, se eu bati nele, e ali não é uma franquia dos Correios, é o Correio em si mesmo, a própria empresa pública,
eu vou ser julgado pela Justiça Federal. Deu para entender, turma? A Juliana está dizendo assim, professor, as empresas públicas são comparadas às autarquias mesmo... Não são não. As empresas públicas não são comparadas às autarquias, tá bom? É só porque o artigo 109, inciso 4 da Constituição, Juliana, tem essa redação, ó. Vai ser julgado pela Justiça Federal, essa redação aqui é do artigo 109, inciso 4. Veja, Juliana, que eles separam entidades autárquicas e empresas públicas, ó. A própria Constituição separa, dizendo que a autarquia é uma coisa e empresa pública é outra. Até porque o regime jurídico é totalmente diferente, né? Tranquilo? O penal, ele é um pouco atrasado em relação ao direito administrativo, tá? Nas coisas relacionadas ao direito administrativo, o penal ficou para trás e o direito administrativo evoluiu muito a teoria dele. Mas o penal, em relação a isso, a distinguir autarquia e empresa pública federal, a gente distingue. O que a gente não distingue é a entidade autárquica de fundações públicas. Tranquilo? Então vamos lá. Quem mais vai ser julgado pelos juízes federais? Crimes contra a organização no trabalho como um todo. Mas isso é relativo. Por quê? Porque se atingir o interesse individual do trabalho, a competência vai ser da Justiça Comum Estadual. Então, por exemplo, turma, eu dei o exemplo, acho que foi até com a Marina. Marina, eu obriguei a Marina, mediante violência ou grave ameaça, a trabalhar para mim. Isso é um crime contra o atentado à liberdade do trabalho. É um crime contra a organização do trabalho que vocês viram em penal 2. Esse crime de atentado à liberdade do trabalho, nesse meu exemplo específico, só violou o interesse da Marina. Por isso, nesse caso, eu seria julgado pela Justiça Comum Estadual. Contudo, imagina que eu estou numa fazenda e vocês sabem que ainda existe escravidão, né? Que é o crime de redução à condição análoga de escravos. E aí, os auditores do trabalho descobriram a minha fazenda lá no interior, onde eu estou fazendo pessoas, reduzindo pessoas à condição análoga da de escravo. Nesse caso, turma, como compete ao trabalho como um todo, como tem várias pessoas, a competência para me julgar vai ser da Justiça, vai ser da Comum Federal. Então, crimes contra a organização do trabalho, que são crimes que estão no Código Penal, deixa eu até mostrar para vocês, eu esqueci qual artigo que começa, é o 200 e pouquinho. Organização do trabalho. Pronto. Começa no 197. O crime que eu falei da Marina, ó, é esse aqui, ó, atentado contra a liberdade do trabalho. Então, os crimes nesse título 4, eles são julgados, em regra, pela Justiça Federal. Contudo, se esses crimes só atingirem uma pessoa específica, eles serão julgados pela Justiça Estadual. Tá bom, turma? Crimes a partir do artigo 107. Ok? Show. O que mais que vai ser julgado pela Justiça Federal? Crimes de descaminho e de contrabando. Isso é simulado. O crime de contrabando ou descaminho você viu em penal 3. Contrabando é você entrar ou sair com mercadoria proibida. Então você vai lá no Paraguai, passa pela ponte de amizade, chegou no Paraguai, comprou um monte de vodka falsificada e quis entrar. Se você tentou entrar na justiça, tentou entrar ou sair do país, vai ser competência da Justiça Federal. Toda vida que o crime envolve o estrangeiro, o exterior, ainda, turma, que esse crime não tem ultrapassado a fronteira, toda vida que é um tráfico que tem a intenção de ir para o exterior, de vir do exterior, por exemplo, um tráfico de drogas, a competência da Justiça Federal. Então, o crime de contrabando, que é você entrar ou sair com mercadoria proibida no Brasil, e o crime de descaminho, que é o que você faz quando vai para a Disney, que é você entrar ou sair sem pagar o tributo devido, esses crimes são de competência da Justiça Federal, como regra, e isso está na súmula 151 do STJ. Deixa eu revisar, turma, deixa eu revisar. Vai ser da competência da Justiça Federal os crimes cometidos contra bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Exclui sociedade de economia mista. Vai ser competência dos juízes federais. Crimes em que funcionário público é sujeito ativo ou passivo, desde que o funcionário público esteja no exercício das suas funções. Vai ser também competência da Justiça Federal
crimes de falsificação do título de eleitor e também da carteirinha da OAB. Crimes contra os Correios, porque é uma empresa pública federal, mas se a vítima for um franqueado, vai para a Justiça Estadual. Crimes contra a organização do trabalho, que são esses que estão a partir do artigo 197, eles são de competência da Justiça Federal. Contudo, se só atingir uma pessoa, só um interesse individual, aí vai ser da competência da Justiça Comum Estadual. Crime de contrabando ou descaminho também é da competência da Justiça Federal. Vai ser também competência da Justiça Federal os crimes conexos da competência federal e estadual. Ou seja, se eu tenho um crime que é da competência da Justiça Federal e tem um outro crime que é competência da Justiça Estadual, contudo, esse outro crime ele é conexo com o primeiro, os dois vão ser julgados na federal. Como assim, professor? Imagina que um oficial de justiça federal chega aqui na minha casa para penhorar as coisas. E ele chega com a esposa dele. A esposa dele está ajudando ele. Aí, nesse caso, eu ameaço ele, que ele é um funcionário federal no exercício das funções, competência da Justiça Federal, e ameaço ela. Quando eu ameaço ela não é funcionária pública federal. Nesse caso, a competência para julgar o crime contra ela seria da Justiça Estadual. Mas como tem relação esses dois crimes, vão ser unificados e ambos vão ser julgados aonde? Na Justiça Federal. Então, o crime, quando tem crime da competência da Justiça Federal e Estadual, e esses crimes são conexos, ambos serão julgados pela Justiça Federal. A regra do artigo 78 eu explico depois para vocês. Também vai ser julgado na Justiça Federal os crimes contra bens tombados pelo INPA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Independente de Registro Imobiliário. Por exemplo, você vai lá em Olinda, aquelas casas, elas são tombadas. Você vai em Ouro Preto, tem várias igrejas tombadas. Como o INPA, ela é uma autarquia federal, quando você comete um crime contra algo que uma autarquia federal colocou lá como tombamento, nesse caso vai ser crime da competência da Justiça Federal. Crime de redução à condição análoga de escravo, já falei nesse caso, é um crime da Justiça Federal, e também vai ser crime da competência da Justiça Federal os crimes políticos. Quais são os crimes políticos? Tem uma lei específica que fala dos crimes políticos, turma, é a 7.000 alguma coisa, eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui quais são. Qual é a lei, só para vocês não ficarem sem respostas. Os crimes políticos, tá aqui, ó, são os definidos na lei 7.170 de 83. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esses são os crimes políticos. Crimes políticos são também julgados, os crimes políticos são também julgados aonde? Na Justiça Federal. E aí, turma, crimes perpetrados contra a fauna. A súmula 91 do CSTJ foi cancelada, ou seja, crimes contra a fauna são agora da competência da Justiça Estadual. O pessoal, às vezes, acha, turma, que... deixa eu parar a apresentação. O pessoal, às vezes, acha que o crime contra a natureza, o crime de tráfico de drogas, o crime que envolve mais de um Estado, é da competência da Justiça Federal. E não é. Tráfico de drogas. Vamos supor que eu, Cisne, estou produzindo cocaína aqui na minha casa, eu estou em Beberibe. Aí eu vendi em Fortaleza e vendi também lá no Rio Grande do Norte, lá em Mossoró, que é pertinho daqui. Mesmo que eu tenha passado de Estado, o tráfico de drogas continua sendo da competência da Justiça Estadual. Tráfico de drogas, ou os crimes em geral, só vão ser da competência da Justiça Federal se houver o exterior envolvido. Ou eu tiver a intenção de passar para o exterior, ou eu tiver a intenção de vir do exterior. Então, crimes contra a natureza, Justiça Estadual, como regra. Crimes de tráfico de drogas, Justiça Estadual, como regra. Deu para entender, turma? Olha, eu fiz esse material bem bacana aí para vocês estudarem, para vocês não se desestimularem, e o material está todo resumido, é bem objetivo, é um material altamente pragmático. O que é um material pragmático? Só tá o que realmente é importante. O que não é importante, eu retirei do material. E eu queria muito que vocês estudassem, porque eu queria que vocês fossem os melhores em processo penal da Unifor todinho.
Queria que daqui a pouco você conseguisse estar ensinando processo penal comigo aí na Unifor. O que é que vocês acham? Show? E aí, vamos acabar nossa aulinha? Sim, não, mais ou menos. Gui, quer que eu repita alguma coisa? Tudo certo, né, Marina? Resolva o exercício, turma. Nessas 2 aulas de competência, você já tem condição de resolver quase tudo. Alguém quer falar? Professor, é sobre o e-mail da Unifor. Eu acho que o meu e-mail que eu uso pessoal que tá lá, entendeu? Eu acho que eu não preciso criar Não, tu outro. tem que fazer. Entra no uniforme. Ah, tá. Então pronto. Eu só sugiro que tu. Turma, isso Porque vale para todo mundo. Por favor, veja o e-mail da porque diz Unifor. quando eu vou colocar lá, fica dizendo que se eu fizer outro e-mail, aí eu não vou mais receber os avisos e as coisas que eu recebia no meu e-mail particular, entendeu? Aí eu teria que Entendi. fazer esse outro e-mail para poder ficar recebendo as coisas da Unifor para poder fazer essa prova. É, Juan. Aí eu queria saber, a prova também vai ficar disponível o dia todinho, é? Não, só no horário da aula. Você tem que fazer a prova de 5h20 às 7. Por que o senhor não deixa a prova liberada o dia todinho? Por Igual os que outros não? É, tem que ser na hora professores. da aula. Não, tem que ser na hora da aula. Beleza? Então vê aí a questão do e-mail. Pessoal, isso vale para todos vocês, tá bom? Vê a questão do e-mail da Unifor. Estou avisando com muita antecedência que todos vocês vão precisar do e-mail da Unifor para fazer a prova, tá bom? Beleza? Júnior, eu tô morrendo de rir, viu? Aula de processo civil. Show. Não, Beleza, turma? professor, porque nem todo mundo tem a possibilidade de usar o computador no horário da aula, não. Cara, eu uso o celular, não tem problema não. Celular todo mundo tem o seu, entendeu? Tem o que fazer na hora da aula, porque é o que a Uniforme pede para fazer. Então é isso que eu vou fazer. Beleza? Então isso tá decidido. Valeu, galera. Fique com Deus. Já posto a aula para vocês, tá bom? Um beijão, turma. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Interromper a gravação.